pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez, Alessandro, seu professor de matemática, e nós vamos seguir com a preparação do SAEB. Então, se você é estudante do 9º ano, é muito importante que você veja essa aula até o final. Pega lá papel e caneta e vem comigo. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar do descritor 13. Então, vamos entender qual a habilidade que ele vai pedir para a gente? Descritor 13. Resolver problema envolvendo cálculo de área de figuras planas. Pessoal, já no enunciado do descritor já está me falando o que eu preciso saber. Eu preciso saber fazer cálculo de área. Por enquanto, só de figuras planas. Então, tá tranquilo, né? Beleza. Quando a gente fala de cálculo de área, o que seria a área? Que área é essa, pessoal? A área a gente pode dizer que seria a parte interna, né? A parte interna daquela figura plana. Então, a gente vai ver ali como que a gente vai fazer para calcular isso aí. Eu trouxe para vocês algumas áreas que são mais usuais, as mais comuns, para que a gente possa memorizar as formulazinhas para a gente fazer esses cálculos, tudo bem? Então, vamos lá. A primeira figura que eu trouxe para vocês é um retângulo. Então, vamos lá, vamos entender como que a gente calcula a área de um retângulo. Então, a área de um retângulo é base vezes altura, ou seja, comprimento e largura. Entendeu? Então, por enquanto, eu estou trabalhando aqui com você só com as letras. Na hora das nossas questões, a gente vai alterar essas letras por número e você vai entender facilmente. Então, vamos nos atentar às formas. Então, para calcular a área de um retângulo, base vezes alturas. E de um quadrado? Pessoal, a mesma forma serve. Mas quando eu falo de quadrado, eu sei que todos os lados são iguais, né? Então, eu posso usar a medida de um dos lados, né, porque são iguais, e elevar ao quadrado. Então, um lado é elevado a 2. Professor, se eu fizer base vezes altura, vai dar certo? Vai dar certo, tá bom? Eu só trouxe para que vocês tentem memorizar, porque eles são muito usuais. Então, o quadrado já fala um lado ao quadrado. Então, fica fácil de assimilar, tá? Trouxe mais algumas figuras planas que são importantes. Por exemplo, aqui, ó, o triângulo. Eu preciso saber calcular a área de um triângulo. É base vezes altura? É base vezes alturas, mas não é só base vezes altura. Como eu estou tratando de um triângulo, eu tenho que usar a fórmula base vezes altura, tudo isso dividido por 2. Então, se atente a essas fórmulas, tudo bem? Daqui a pouquinho a gente vai ver com números para a gente poder praticar isso aí. Além do triângulo, outra figura que é muito comum, uma figura plana bem comum, que é o trapézio, né? Como que seria o cálculo da área de um trapézio? Então, tem que atentar agora, pessoal, ó. Base maior e base menor. O que acontece? O trapézio, nós vamos ter uma base que ela vai ser uma maior do que a outra. A parte de cima, igual está demonstrando aqui na figura de vocês, ela é menor. Então, eu estou chamando ali o B com letra maiúscula de base maior e o B com letra minúscula de base menor. Então, jogando na fórmula, eu tenho que somar essas duas bases, tudo isso dentro do parênteses, ou seja, essa operação tem que ser feita primeiro, multiplicar pela altura e, em seguida, dividir por 2. Tá certo? Tem mais uma figura que é importante, o losango. Como que eu vou medir o losango? O losango nós conseguimos traçar duas diagonais, tá? Então, uma é maior do que a outra. Então, como que vai ser a área do losango? Diagonal maior vezes diagonal menor, tudo isso também dividido por 2. E quando eu falo de um círculo, né? O círculo é a parte interna lá da circunferência, a gente já viu isso também em outras aulas, o preenchimento ali da circunferência. Como que a gente mede a área do círculo? Π vezes R elevado ao quadrado. O que seria esse R? O raio, a medida do raio, tá bom, pessoal? Então, π vezes o raio ao quadrado. Lembrando que se não estiver especificado o valor que você tem que considerar π, a gente usa π aproximadamente igual a 3,14. Então, a gente usa o valor de 3,14 para algumas operações. Tá certo? Vai acontecer de aparecer, considere π igual a 3,1, considere π igual a 3. Então, se tiver essa informação, ótimo. Se não, 3,14. E pode ter enunciados também que o π vai aparecer lá, o π mesmo, tá certo? Então, vamos lá para a nossa primeira questão de hoje. Questão 1. O projeto de uma casa é apresentado em forma retangular
e dividido em 4 cômodos, também retangulares, conforme ilustra a figura. Então, vou mostrar aqui uma imagem para vocês. Está aqui, né, um projeto de uma casa e eu preciso saber o que ele quer desse projeto dessa casa. Então, vamos continuar no nosso enunciado. Sabendo que a área do banheiro, WC, é igual a 3 metros quadrados e que as áreas dos quartos 1 e 2 são, respectivamente, 9 metros quadrados e 8 metros quadrados. Então, a área da cozinha e sala integrada em metros quadrados é igual a... Eu tenho 4 opções. Então, não vou tentar adivinhar, né, pessoal? Eu vou calcular. Mas olha que legal dessa questão. Essa questão, ela me deu áreas de alguns cômodos. Ela não me deu medida de lado de ninguém, né? Nem de comprimento, nem de largura. Aí eu preciso lembrar o quê? Como que eu calculo a área de um retângulo? Não é base vezes altura? Bem tranquilo, é mais fácil, né? Só que eu não tenho valor de base vezes altura, mas eu tenho as seguintes informações. Eu vou aplicar ela aqui para vocês na ilustração para que vocês entendam melhor. Então, eu sei que o meu banheiro tem o quê? 3 metros quadrados. E o meu quarto, lá está falando respectivamente, 9 e 8. Então, fala quarto 1 e 2. Então, eu tenho que saber que o quarto 1 é 9 e o quarto 2 é 8 metros quadrados de área. E a sala? A sala eu não sei, né? Então, vai ser X metros quadrados. Eu não sei quanto que é o que eu vou descobrir. Pessoal, como que eu cheguei na área do meu... Vou pegar lá pelo meu primeiro, pelo banheiro. Como que eu cheguei na área do meu banheiro igual a 3 metros quadrados, se eu sei que esse cálculo foi feito com a base vezes a altura? Então, vamos trabalhar com metros, né? Eu vou pensar assim, da seguinte maneira, raciocina comigo. Eu tenho que pensar qual número vezes outro número, que quando eu multiplicar esses dois números vai dar igual a 3. Quem sabe qual número será esse? Pessoal, pensa comigo. Ó. Se eu multiplicar 2 por 2, vai dar 4. Então, passou da área que eu queria. Então, eu sei que tem alguma medida ali que é menor do que 2. Então, eu vou testar 2 por 1,5. Quando eu faço a multiplicação 2 vezes 1,5, eu descubro o quê? Eu descubro que 2 vezes 1,5 é igual a 3. Então, eu vou pegar lá, na minha ilustração, pegar a parte que for menor, que aí no caso vai ser a minha largura, e vou descobrir que lá mede 1,5 metros, ou seja, 1,5 metro. E o meu comprimento do banheiro é igual a 2 metros. Beleza, comecei a montar minhas informações. Então, eu descobri que a área do banheiro foi calculada como? 2 base vezes altura, né? O comprimento vezes largura, 2 vezes 1,5, 3. Bacana, tá certo, não tá? Tá certo. E para mim calcular o quarto número 1? Pessoal, o quarto número 1 é de 9. Só que agora, como eu achei a medida lá da largura do meu banheiro faz divisão com o meu quarto. Então, ele tem a mesma largura. Então, eu acabo de descobrir a largura do meu quarto, que também é 1,5, pessoal. Então, eu vou pensar como? Qual número vezes 1,5 que vai dar igual a 9? Quando eu procuro isso, eu posso fazer. Eu posso fazer por equação, né? Vou demonstrar aqui para vocês. Ó. 1,5 vezes um número que eu não sei, que tem que ser igual a 9. Então, quando eu resolvo essa equação, ela fica da seguinte maneira. Eu tenho que procurar o valor do x, né? É o valor que eu não sei. Eu coloquei o comprimento lá com x. Então, fica como? X é igual a 9. O 1,5 que estava multiplicando x passou dividindo. Quando eu divido 9 por 1,5, eu acho quanto, pessoal? 9 dividido por 1,5 é igual a 6. Eu acabo de descobrir o comprimento do meu quarto número 1. Então, beleza, eu já tenho então a área, confirmei. 1,5 vezes 6 dá 9. Pronto, descobri também a área do meu quarto número 1. E do quarto número 2? Vamos seguir o mesmo raciocínio. Eu já tenho uma medida desse quarto que mede quanto? Mede 2 metros, certo? E a outra medida? Vamos colocar um x para a gente resolver. Então, eu sei que quando eu multiplicar o que eu tenho pelo x, tem que dar igual a quanto? Igual a 8. Então, vai ficar como? 2 vezes x, ou x vezes 2, igual a 8. A minha intenção não é deixar o x sozinho, não achar o valor dessa medida que eu estou procurando. Então, o x é igual a 8. O 2 que multiplicava o x passou para o outro lado dividindo. Então, eu acabo de descobrir mais uma medida. Eu acabo de descobrir
que o meu quarto tem 4 metros nessa medida que estava faltando. Então, eu tenho um quarto que mede 4 por 2. 4 por 2, 4 vezes 2, 8 a área. Confere? Confere, professor. Está quase lá. O que eu quero na minha questão? Eu quero saber qual é a medida da minha cozinha e as salas integradas. Beleza, eu não tinha informação nenhuma, mas agora eu tenho. Agora ficou muito fácil. Eu já sei, pessoal, que a medida da minha cozinha com a minha sala é igual a 6. Uma das medidas é 6. Por quê? Porque é a mesma medida do quarto 1. Tá certo? Então, eu acabo de descobrir que eu tenho uma medida 6 e tenho uma outra medida, que é a mesma medida do quarto 2, que é igual a 4. Para mim calcular essa área, é só multiplicar esse comprimento pela largura. Ou seja, vou multiplicar essas duas medidas. Então, pessoal, a medida da minha cozinha com uma sala integrada é igual a 24 metros quadrados. Alternativa D. Deu para entender? Tá vendo aí, pessoal? A gente teve que fazer vários cálculos, mas a gente usou somente a fórmula do retângulo. Tudo bem? Vamos para mais um. Questão número 2. No quintal retangular ABCD, de dimensões 4 metros e 7 metros, conforme a figura, serão plantadas roseiras nos setores circulares laranja, de raio 3 metros. E aí está falando para mim adotar π aproximadamente igual a 3. Então, para essa questão, π igual a 3, beleza? Então, vamos ver o que mais está pedindo aí. A área do quintal em que não serão plantadas roseiras em cinza mede quanto, pessoal? É o que ele quer saber. Quanto vai medir essa área em cinza? Pessoal, então, dado o enunciado, a gente vai analisar a questão. Então, você olha assim e fala, nossa, essa questão está complicada? Não tem nada de complicado. Vamos primeiro calcular a área do nosso retângulo. A gente não está vendo inicialmente uma figura retangular. E como se faz o cálculo da área de um retângulo? Base vezes altura. Ou seja, eu já tenho essas medidas no meu enunciado. Seria quanto, pessoal? 7 e 4. Então, eu posso até colocar os dados aqui na minha figura para que vocês possam entender melhor. Então, inicialmente, 7 vezes 4, eu sei que a área do meu retângulo todo é de 28 metros quadrados. Então, já temos a área do retângulo. Mas o que ele quer saber? Ele quer saber só a medida da área cinza. Mas como que eu vou conseguir, professor, sendo que eu estou com uma área ali laranja? Só que essa área laranja é uma área circular. E essa área circular está medindo 90 graus. E eu sei que um círculo completo mede 360 graus. Então, ali eu tenho 1/4 do meu círculo. Boa, informação bacana. Mas como que eu vou calcular a área desse círculo? Pessoal, é muito tranquilo, porque no meu enunciado também está falando a medida do raio. Então, o raio é 3 metros. Eu vou até demonstrar para vocês aqui a medida do raio. Então, o raio, né, vai ser aqui dessa extremidade até tocar lá na extremidade da minha área circular. Então, eu tenho um raio de 3. Como que eu calculo a área de um círculo? Aí eu preciso dessa informação. A área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado. E na minha questão está falando para mim adotar π igual a 3. Ficou muito fácil. Então, a área vai ser como? Em vez de π, vai ser 3 vezes o raio, que também é 3, elevado ao quadrado. Vamos resolver isso aí, ó. 3 elevado ao quadrado não é 9? Então, vai ser 3 vezes 9 e eu vou achar a minha área circular igual a 27 metros quadrados. Pessoal, mas eu estou calculando de um círculo inteiro, né? Ali tem um círculo inteiro? Não, ali eu tenho duas partes de um círculo. Uma parte eu tenho uma parte, e na parte superior eu tenho outra parte de um círculo. Então, eu tenho duas partes de um círculo. Bacana. Se eu sei que a área toda é 27, se eu dividir por 4, cada pedacinho desse vai medir quanto? 6,75. Certo, eu tenho 6,75. Duas vezes, eu tenho quanto, pessoal? Eu tenho 13,5 metros quadrados de área circular. Mas é isso que eu estou procurando, professor? Não. Você precisa descobrir a área circular para você saber o que vai sobrar da sua área retangular aí, que é a parte cinza que nos interessa. No início, eu não tinha descoberto a minha área todinha retangular. Minha área retangular mede 28 metros quadrados.
E a minha área circular, eu não descobri que é 13,5 metros quadrados? É só fazer a subtração. 28 metros quadrados menos 13,5 metros quadrados, nós temos, então, uma área de 14,5 metros quadrados. Ou seja, a alternativa D. Observaram bem essa questão? Essa questão eu tive que calcular a área de um retângulo, eu tive que calcular a área circular, eu tive que fazer uma subtração para que eu pudesse conseguir chegar na resposta final. Então, se você sabe os cálculos de área, é só prestar bastante atenção no enunciado, que você vai se sair muito bem. Bacana essa, né? Pessoal, é isso. Não deixe de praticar. Eu estou te esperando na minha próxima aula. Até lá!